Não há dúvida de que essa é uma pauta da maior importância para o país, mas, na verdade, também da maior importância para o mundo. O hidrogênio verde, como já se discutiu aqui, é parte de um conjunto de soluções para acelerar e ampliar a descarbonização do mundo, porém, é longe de ser uma panaceia e a solução para todos os males, como muita gente prega. Isso não tem sentido, isso não é pregado fora do Brasil, isso é mais pregado aqui no Brasil e eu não entendo como e nem porquê. Um outro ponto importante, deputado, é a seguinte pergunta. Sim, avançar na agenda de hidrogênio verde. E por quê? Porque o Brasil é considerado um dos países mais competitivos para a produção desse hidrogênio, ou dessa solução. E por quê? Por conta das suas condições climáticas, por conta da sua capacidade de produzir energia verde, renovável, que já é muito abundante, muito em cima, muito por cima do padrão global de matriz energética, o que nos dá uma vantagem competitiva muito grande. Além do que, o parque produtivo para produzir essa energia verde já foi feito, já foi financiado e já foi descontado em balanço. Quando a gente compara essa condição com a de Europa, Estados Unidos e China, não tem nem como comparar os dois, o país com essas outras regiões. Não tem como comparar, porque eles ainda terão que fazer a transição das suas matrizes elétricas, o que custará muito dinheiro e vai requerer décadas para eles chegarem um dia nos 90% da nossa matriz verde, que será entre 30 e 50 anos, segundo a Agência Internacional de Energia. Então, o Brasil se encontra numa posição extremamente favorável para a produção não só de hidrogênio verde, mas de outras soluções fundamentais para a descarbonização do mundo. A questão que se coloca aqui, na verdade, não é produzir hidrogênio verde ou não produzir hidrogênio verde. Desculpe os que me antecederam e que falaram nisso, isso não é o tema relevante. Isso não para de pé, não tem sentido. A questão é o que fazer com esse hidrogênio verde, deputado. Esse é o ponto. E aí, grosso modo, a gente tem dois caminhos. O primeiro caminho, que é o que tem sido pregado por muitos e que tem sido estimulado pelos europeus e pelos americanos, mas especialmente pelos europeus, que é o de fazer do hidrogênio um vetor para a produção de amônia para exportação. Exportação para quem? Para quem está enfrentando grandes desafios na competitividade da sua indústria, que precisa desse hidrogênio para seguir vivendo. Não é seguir competitiva, é para seguir viva, que é outra coisa. Né? E aqui recai especialmente o caso dos alemães, que estão por trás, em parte, do estímulo para que o Brasil produza hidrogênio verde para exportação para quem? Para eles. Por quê? Porque a produção do hidrogênio verde lá na Europa é várias vezes mais cara, mais custosa do que no nosso caso. O que eles têm feito? Tem estimulado a produção, tem estimulado países como o Brasil, que ingenuamente têm embarcado nessa agenda e que, inclusive, está oferecendo subsídios para a produção de hidrogênio para subsidiar o povo europeu. Isso não existe. Como? Me expliquem. Isso não existe. Isso tem que ser tratado de forma clara e transparente. É assim que homens grandes, seres que prezam pelos interesses do seu país, têm que tratar esse tema. Bom, agora a gente tem uma segunda possibilidade do que fazer com o hidrogênio verde, que é converter esse hidrogênio altamente competitivo numa fonte de estímulo para a atração de indústrias que precisam do hidrogênio para se viabilizarem. E para produzirem aonde? Aqui no Brasil. Isso para de pé. Isso faz sentido. Né? Indústrias ao redor do mundo que são intensivas em energia e que estão desesperadas para buscar soluções para suas condições de competitividade. Quais? Indústria química, indústria de fertilizantes, indústria de aço, indústria de biocombustíveis e outras que têm na energia o custo mais importante e a fonte determinante da sua competitividade. E o Brasil se torna um candidato natural para atrair esses investimentos e para que utilizar hidrogênio e fazer
desse hidrogênio uma fonte de competitividade para cadeias de produção longas, com grandes impactos no terreno, com pagamento de impostos, pagamento de salários, emprego de muita gente e exportação dessas coisas. Isso faz sentido. Isso para de pé. Isso é do interesse nacional. Agora, quando a gente olha do ponto de vista de negócios, e eu estava até pouco tempo num banco, analisando projetos de hidrogênio em toda a região, e também na Espanha e Portugal, nenhuma operação de produção de hidrogênio para exportação para de pé, nem aqui e nem em lugar nenhum. Se vocês olharem, por exemplo, o que Emirados Árabes, que era considerado um candidato à exportação de amônia para a Europa, decidiram fazer, eles decidiram não entrar nesse negócio, sendo que eles estão do lado da Europa e essa amônia, esse hidrogênio seria exportado por tubulação. Por quê? Porque isso não para de pé. Os bancos, como esse que eu trabalhei na CAF, no BNDES e no Banco Mundial, e analisava projetos. Nenhum projeto desses para de pé, deputado. Zero. Então, sim, não para de pé. E qual é a única forma deles se viabilizarem? Com dinheiro público. Dinheiro público. Quando nos pressionam para entrarmos nessa agenda, é com dinheiro público. Só que seria nós subsidiando países desenvolvidos. Isso não existe. Agora, entrar dinheiro público, BNDES, bancos de desenvolvimento, para apoiar a instalação de plantas de hidrogênio, que vão sim abastecer plantas industriais com cadeias longas de produção, isso faz sentido. E do ponto de vista técnico de análise financeira, deputado, isso aconteceu conosco, as plantas de hidrogênio só são viáveis do ponto de vista econômico-financeiro quando o comprador desse hidrogênio é vizinho. Então, você produz aqui para remeter esse hidrogênio para cá. Como é o caso de plantas de fertilizantes, como é o caso de plantas de aço verde, como é o caso de plantas de biocombustíveis e outras. Isso para de pé. É por isso que, nesses casos, os bancos financiam. Nesses outros casos, deputado, não há financiamento e não haverá tão cedo financiamento. Outra coisa, toda essa história de que a gente vai produzir hidrogênio para exportação, etc., isso tudo é muito bom, mas precisa de alguém que compre esse hidrogênio. Porém, existem rotas tecnológicas competindo entre si para ver qual seria a rota mais viável do ponto de vista econômico e financeiro. Então, isso traz dois problemas. Primeiro, que essa competição de rotas faz com que nenhum comprador potencial faça contratos de médio e longo prazo, que é o que uma planta de hidrogênio precisa para ela fazer o investimento. Então não tem comprador de longo prazo, a não ser que alguém subsidie. E a outra coisa é que existem possíveis soluções de produção de hidrogênio no norte da África e também no Oriente Médio, que ainda não se viabilizou, mas eventualmente poderá se viabilizar, que impedirão, por definição, que o Brasil possa sonhar em produzir e vender para a Europa. Sonhar. Então, nada disso para de pé. Vocês têm que conversar com um banqueiro, com um fundo de investimento que faz as contas na ponta do lápis e vê o que para de pé. Isso não para de pé. Estão vendendo sonho, fumaça, sem nenhum balizamento. Isso não existe. Se alguém disser que existe, que me traga para mim e para os meus engenheiros para a gente ver quais são as contas. Que traga. Eu desafio que demonstrem os números, que abram os livros para a gente fazer uma comparação e ver se isso para de pé. E mais, olhando a experiência internacional. Né? Então, sim, o Brasil tem que parar de olhar para si e olhar para o mundo quando se trata de hidrogênio. Não existe. Isso é contra o interesse nacional. Isso é usar e abusar da ignorância das pessoas. Isso é usar e abusar da falta de visão do que acontece internacionalmente. Então, assim, não cabe, não existe, não tem espaço para um país em desenvolvimento que luta contra a pobreza e desigualdade subsidiar e financiar interesses pouco justificáveis, para não dizer outra coisa.
Obrigado. Ok, muito obrigado.